Bom dia, boa tarde, boa noite. A mensagem de agora é para os irmãos que acreditam que não devem mais fazer parte de igreja alguma. Como dizem, a igreja somos nós, que não tem mais necessidade de congregar, de membrar. Isso é um erro. E eu vou fazer agora uma leitura começando para poder falar sobre isso, tá? A palavra de Deus em Hebreus, no seu capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, amados, existe um grupo de pessoas muito grande que acredita que não precisa de templo, que não precisa de congregação, que não precisa se juntar, porque a igreja somos nós. De fato, isso é verdade, a igreja somos nós, e é até infantil ficar com esse debate de a igreja somos nós, eu não preciso mais do templo. O que significa a igreja somos nós? A igreja somos nós quer dizer que eu sou igreja onde quer que eu vá. Onde quer que eu for, eu sou igreja. Eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja quando eu vou ao templo, eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja na minha escola, eu sou igreja na minha vizinhança. Ou seja, a minha conduta deve ser de um bom testemunho por onde eu andar, porque a igreja sou eu. Sim, eu sou o templo, o Espírito de Deus habita em mim. Mas para que o Espírito de Deus habite em mim, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. Jesus vai dizer que aqueles que amam a Ele obedecem à palavra dele. E Ele está no Pai e eles dois estão em nós. Então, para quem obedece à palavra de Deus, sim, nós somos templos de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Se nós formos olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos, né, a igreja primitiva, eles se encontravam no templo todos os dias. Tá certo que não é da mesma forma como nós nos encontrávamos, era no pátio ali, tendo estudo, tendo ensino, né? Mas se congregavam todos os dias no templo. A palavra diz isso. Ou seja, já era a igreja. Não era Antigo Testamento, não era Israel, era a igreja primitiva se reunindo no templo todos os dias. Então, amados, depois que veio a perseguição, a igreja se reuniu em cavernas? Sim, se reuniu em cavernas. Se reuniu em casas? Sim, se reuniu em casas. Se reunir quer dizer congregar. Então, a igreja que não quer ter templo vai ter que congregar. Se o templo for na casa de alguém, vai ser a casa de alguém que vai ceder, eu vou congregar ali. Como tem algumas igrejas na Bíblia, na perseguição se congregaram escondidos, porque era proibido cultuar e morriam muitas vezes quando eram pegos, e eles congregavam escondidos. Mas ainda quando era proibido, havia risco de morte, a igreja congregava, a igreja se ajuntava. Não importa se era 5, se era 10, se era 15 ou se era 100, se era 1000, mas eles se congregavam. Um membro fora do corpo apodrece. Se você cortar o seu dedo e jogar fora, ele vai apodrecer. A igreja deve se ajuntar. É por isso que a palavra está dizendo que é o estímulo. Nós vamos considerarmos uns aos outros e estimular uns aos outros em amor nas boas obras. É lá no templo que eu vou aprender, é lá que eu vou estudar a palavra junto com meus irmãos, é lá que eu vou receber a orientação do meu pastor, é lá que eu vou receber o abraço do meu irmão de comunhão, é lá que eu vou ter convivência, vou me relacionar com a igreja, e tudo isso faz parte. É assim que eu sou fortalecido, é lá que eu me reúno para orar, é lá que eu me reúno para buscar a Deus com meus irmãos, porque existe o culto individual e existe o culto coletivo.
O meu culto individual, eu dou sozinho, é o que Paulo vai chamar de culto racional. E é isso, eu sou igreja onde quer que eu for. Eu estou cultuando a Deus e adorando a Deus em espírito e em verdade em todo o tempo. Aonde quer que eu for, eu estou adorando e estou cultuando a Deus. Mas existe o meu culto coletivo, o culto junto com meus irmãos. E é nesse momento que eu congrego, que eu me reúno no templo, ou numa casa, ou em algum lugar estabelecido para congregar. Então não existe crente em casa, não existe crente sozinho. E atente para uma coisa, não é o que você pensa, o que você acha, é o que está escrito. Não existe crente sozinho. Não existe crente que é independente. A igreja é um corpo. Você não tem vida sozinho. Olha, em Atos 10, você lê essa história com calma, porque é uma história longa, não dá para eu ler toda aqui. Mas em Atos 10, nós vamos ver um homem, centurião, chamado Cornélio. Cornélio, ele tinha vontade de ser igreja. Ele orava sozinho, ele dava esmola, ele jejuava, ele fazia tudo sozinho. Porque os judeus, que era a única igreja que tinha na época, não ia até ele, porque não podia, no conceito deles, ir até a casa dos gentios, e o gentio não podia ter acesso ao reino de Deus. Até Deus mandar Pedro ir lá. Mas por que Deus mandou Pedro ir lá? Porque Cornélio estava orando, jejuando, desejando ser cristão, desejando ser igreja. Então Deus mandou um anjo até Cornélio, e esse anjo falou para Cornélio ir até a casa de Simão, curtidor de couro, porque na casa dele havia um homem chamado Simão Pedro. E esse homem deveria dizer para Cornélio o que ele ia fazer. Então Cornélio mandou seus servos irem buscar Pedro. Deus mandou Pedro vir à casa de Cornélio. E quando chegou lá, Pedro entrou na casa de Cornélio contra a sua própria vontade, mas Deus mandou e ele entrou e ele pregou. E antes que Pedro terminasse de pregar, o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos que estavam na casa de Cornélio. O que você deve entender com isso? O anjo de Deus poderia ter feito direto a ligação entre Cornélio e Deus, segundo o que as pessoas acham. Mas ele não fez isso, porque essa ligação é feita pela igreja. Então o anjo não tinha autoridade, não tinha permissão, não tinha a missão de fazer isso. A missão era da igreja. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É a igreja que tinha essa missão. E tem até hoje. Até Jesus voltar, é a igreja que está incumbida disso. Então, Pedro foi lá, pregou, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e Pedro batizou aquelas pessoas. Ou seja, no pensamento de hoje, as pessoas iam dizer, o anjo veio aqui, eu não preciso da igreja, não preciso de ninguém. Não, foi o anjo que falou com Cornélio, mas mandou chamar Pedro. A igreja é que liga o homem a Deus. Jesus Cristo usa a igreja para resgatar as pessoas, as almas perdidas. E se você era igreja e saiu da presença porque alguém errou com você, porque alguém cometeu algum pecado, porque você viu o mau testemunho do pastor, o mau testemunho de alguém lá dentro, olha, o mau testemunho deles, eles vão prestar conta com Deus. Mas você não pode se perder por causa disso. Você não pode ir para o inferno por causa disso. Você tem que voltar. Você precisa congregar, você precisa buscar o Senhor. E busque uma igreja séria. Busque uma igreja que pregue a verdade. Busque uma igreja que fala do evangelho do reino de Deus e não do evangelho do triunfalismo, da prosperidade, que fala que você vai vencer o teu vizinho, que você vai se dar bem e que quem não vai te ajudar vai se dar mal. Não é isso o evangelho. Ou que você vai ficar rico, ou que Deus vai te dar muito dinheiro e muitos bens. Isso não é evangelho. Procura o evangelho da verdade, que diz que você tem que se arrepender dos seus pecados, que você tem que se consertar, que você tem que mudar de vida, que você deve ser alguém que anda de acordo com a palavra de Deus. Esse é o evangelho da verdade. Isso que Jesus veio fazer. O tempo todo, Jesus pregava ensinamentos. Os apóstolos pregaram ensinamentos para nós melhorarmos enquanto ser humano, para estarmos com Deus um dia. Arrependa-se hoje. Procura uma igreja hoje. Volta para os caminhos do Senhor.
Cada um vai responder pelos seus atos. O pastor, o irmão da igreja, alguém que fez alguma coisa errada contigo, vai responder por ele. Você vai responder por você. Procura uma igreja que pregue a verdade e volta para a presença de Jesus Cristo hoje. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Evandro, da Igreja Pentecostal Divina Graça, Centro de Belford Roxo.